Opa, tudo bom? Vamos para a segunda aula sobre o livro do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo. Na última aula eu expliquei os pontos principais do primeiro capítulo chamado Passado Mítico. E agora vamos para o segundo chamado Propaganda. Para o Stanley, como funciona a propaganda política como um todo? A política é uma guerra em busca de poder. Você entra na política não para melhorar o país, mas sim para ter acesso a certos confortos e influências que você não teria sendo uma pessoa comum. Para continuar nesse jogo estilo House of Cards, o político precisa de propaganda. A propaganda é uma ferramenta de comunicação onde o político demonstra ter boas intenções e estabilidade. O mundo é caótico, o país é caótico, tá tudo bagunçado, mas o fulano daquele partido é diferente. O fulano não tá corrompido pelo sistema, então nele dá para confiar. Essa é a função da propaganda política. Uma figura pública faz de tudo para vender a sua imagem de boa pessoa, de herói na terra, a solução para todos os problemas, beleza? Então, isso é propaganda política. Mas aí, onde que entram os fascistas nessa história? Para o autor, o fascista e o seu movimento usam a propaganda para divulgar suas ideias na sociedade, para ganhar poder e espaço, assim como qualquer outro movimento. Mas a propaganda da extrema-direita, ela foca em um combate à corrupção relacionada à pureza, tradição. O que significa isso? Em poucas palavras, para o fascista é mais importante proibir o aborto do que investigar esquemas fraudulentos em um governo. Para o fascista, é mais importante ter uma propaganda que defenda um certo tipo de religião, de estilo de vida, um certo tipo de cultura, do que combater lavagem de dinheiro, caixa 2, esquema de funcionário fantasma. Então, a luta política fascista é contra a corrupção moral e não jurídica da lei. Um exemplo interessante que o texto fornece é a vitória das eleições do ex-presidente Obama. O Obama, ele vira presidente e de repente temos notícias falsas sobre a sua esposa, dizendo que ela na verdade era um homem, porque para o fascista é uma loucura um homem se relacionar com outro. Nessa crítica entra a questão racial e estética, porque se a Michelle Obama fosse uma mulher branca padrão, esse tipo de notícia falsa não teria tanta força nesses meios da internet e grupos. Além disso, a própria nacionalidade do Obama foi questionada na época do seu governo. Notícias falsas voaram pela internet insinuando que Obama não era americano e por isso seu mandato presidencial não era legítimo. Um negro conseguiu virar presidente dos Estados Unidos. Então, pro fascista, isso é estranho, anormal. Para o fascista, isso é um sinal de que a sociedade está corrompida e é necessário resgatar ou proteger certos valores. O fascista propaga a ideia de uma nação pura, mesmo protegendo ou ignorando a corrupção de seu país. Um bom exemplo é a vida política de Bolsonaro. Ele entra na política e já começa a criar todo um esquema gigantesco de funcionários fantasmas em seu gabinete. Começou sozinho, envolveu a primeira esposa, depois os filhos. O trabalho da Juliana Paudiva mostra isso, mas esse tipo de corrupção é ignorada pela sua base porque Jair é macho, ele fala coisas sem filtro, ele é das antigas. O Jair tem relação com grupos milicianos. O trabalho do Bruno Paes mostra isso, mas essa sujeira também é ignorada. Por quê? Porque Bolsonaro é religioso, ele é contra o aborto, ele adora os Estados Unidos, ele é conservador. Então, a corrupção para o fascista consiste na corrupção da pureza e não da lei. Para o fascista, a propaganda precisa defender um certo estilo de vida, religião, cultura. E aí, se sobrar tempo, talvez eles pensam em combater a corrupção jurídica.
Se amanhã fizer sol, se tiver tempo, a prioridade dessa galera são outras. E é claro que não poderia faltar, também temos a questão da liberdade individual. A política fascista ataca o Estado de Direito em nome do combate à corrupção e também pretende proteger a ideia de liberdade individual acima de tudo. A propaganda fascista incentiva esse pensamento individualista, onde todo mundo é livre ou deve ser livre. Quando eu falo todo mundo, não é todo mundo. Todo mundo merece liberdade. Mas na propaganda fascista, a liberdade é para o grupo fascista. O resto que se lasque. Para alguém ser livre, o outro precisa ser oprimido. O autor, ele dá um exemplo do abolicionista e orador Frederick Douglass. O Frederick, ele realiza um discurso sobre o Dia da Independência americana, onde levanta o questionamento do sentido da liberdade, da ideia. Então, todo ano, pessoas escravizadas vão até as igrejas, as festas, para poder comemorar o Dia da Independência, o dia em que os americanos foram libertos da crueldade inglesa. Mas são pessoas escravizadas, elas não estão sofrendo nas mãos dos ingleses, e sim dos americanos. Então a liberdade é uma coisa boa, mas não é para todo mundo. Então é essa cutucada que Frederick dá em seu discurso. Ele destaca a hipocrisia de comemorar a liberdade enquanto pessoas usam grilhões de ferro. A propaganda fascista enaltece uma sociedade próspera, forte, estável, religiosa, mas para um certo grupo, porque a sociedade fascista possui valores raciais, é militarizada, é patriarcal, existe uma ordem a ser obedecida cegamente. É interessante ver que no final do capítulo, o Stanley ele mostra a faca de dois gumes que é a liberdade democrática. A democracia fornece liberdade até um certo ponto. Mas certos grupos, no caso dos fascistas, se aproveitam disso para destruir a democracia. Os fascistas usam as eleições para chegar ao poder, usam os movimentos sociais para chegar também ao poder, mas depois criticam o sistema eleitoral, esses movimentos, assim tendo uma desculpa para acabar com as eleições. Os fascistas gritam e batem no peito exigindo liberdade de expressão, realizando marchas com símbolos nazistas e supremacistas brancos, mas criticam e proíbem quando jogadores se ajoelham durante o hino nacional, sendo que o ato de se ajoelhar é uma demonstração contra o racismo nos Estados Unidos. O fascista pede liberdade de expressão para falar qualquer coisa mesmo, mas essa liberdade de expressão é para o seu grupo e não para o outro. Um exemplo disso é o caso do Jeremy Joseph Christian, um sujeito nacionalista de extrema-direita. Ele atacou e esfaqueou 3 pessoas em Portland. Das 3 pessoas, 2 não sobreviveram. Ele estava dentro de um trem, insultando 2 jovens, falando que pessoas de cor estavam destruindo o país, repetiu algumas vezes falas anti-muçulmanas, algumas pessoas tentaram intervir e aí começou a confusão. É interessante ver que no caso do Jeremy, ele só foi preso por causa das pessoas esfaqueadas. Nos Estados Unidos é muito forte essa ideia de ter direito de falar o que quiser, a famosa liberdade de expressão sem controle. Se ele só tivesse dito as falas preconceituosas, ele estaria livre até hoje, mas como esfaqueou 3 pessoas, aí foi preso. Bem, é isso. Esses são os pontos principais do segundo capítulo. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.